Olá, esse é um podcast que trata sobre cantos fúnebres da zona rural de Petrolina. Faz parte de um projeto de extensão encabeçado por mim, Ana Maria de Amorim Viana, professora do IF Sertão Pernambucano, sou doutora em letras, e pelo professor Carlos André Gomes Lima, pelos os bolsistas Germano Silva e Sabino Sá. Oi, Ana, boa tarde a quem estiver assistindo. Então, eu sou o professor André Lima, eu sou professor de harmonia do IF Sertão, campus Petrolina, tenho mestrado em música pela UFPE e prazer enorme participar aqui do projeto Na Culminância, Ana. Vamos agora apresentar o bolsista Sabino. Fala aí, Sabino, quem é você? Boa tarde, meu nome é Sabino, fui o aluno convidado pela professora para fazer as transcrições em partitura. Estou no terceiro período do curso de licenciatura em música. Boa tarde, André, boa tarde, Ana Maria, boa tarde, Sabino, e boa tarde a todos que irão ver esse vídeo. Bem, meu nome é Germano, faço parte do curso de eletricista predial no quarto período e fui convidado para participar desse projeto pela professora Ana Maria. Pois é, pessoal, convidamos vocês a assistirem até o final a nossa conversa, principalmente a você que tem interesse pela cultura sertaneja, e em especial aos alunos de letras, aos alunos de música, porque nós teremos nessa conversa aspectos que são importantes, aspectos atinentes a essas duas áreas. Não sei se vocês já ouviram falar nesses cantos fúnebres que nós vamos conversar sobre eles aqui. São cantos fúnebres chamados de excelência, também conhecido por algumas outras variantes, não é? Excelência de defunto seria o título mais comum desses cantos fúnebres. Vou exemplificar para vocês o que é um desses cantos fúnebres, para que nós possamos começar a conversar. Na nossa catalogação, a excelência 1, nós vamos passar aqui. Uma excelência, Santa Virgem da Vitória, rezai para esta alma que ela hoje vai-se embora. Ela hoje vai-se embora, vai com dor no coração. Adeus, meu povo todo, adeus, meus irmãos. Duas excelências, Santa Virgem da Vitória, rezai para esta alma que ela hoje vai-se embora. Ela hoje vai-se embora, vai com dor no coração. Adeus, meu povo todo, adeus, meus irmãos. Nós podemos ver que esses são cantos, não é? São cantos de despedida, são cantos que parecem, que lembram rezas, né? Rezas de despedida de uma pessoa que está morrendo ou que morreu, e que as pessoas ali presentes estão tentando fazer o rito de passagem dessa pessoa, da fase dela da terra para o céu. Então, esse material que nós vamos trabalhar aqui foi uma coleta feita em 2019 e foi trabalhado em um outro projeto, um projeto de pesquisa, que tinha como objetivo ver os ritos fúnebres e as excelências também, né? O que estava naqueles ritos fúnebres ligados ao catolicismo popular. E depois desse trabalho, que teve esse enfoque mais ali nos ritos fúnebres, partimos para um doutorado. Nesse doutorado, as excelências voltaram a ser tema. Concluído esse doutorado, eu pensei em fazer junto com o professor André, e aí o professor André acolheu muito bem isso, fazer um projeto de extensão intitulado Salvaguarda das Excelências da Zona Rural de Petrolina. E aí, nesse projeto de salvaguarda,
o próprio nome já vai nos dizer aí um pouquinho. Salvar, guardar algo que está prestes ao esquecimento, algo que pode se perder, né? E aí partimos para algumas ações. Uma das ações, transcrição das partituras, dessas excelências em partituras, né? A outra ação, a análise dos aspectos prosódicos e composicionais dessas excelências e divulgação desse material. Esse podcast faz parte dessa ação de divulgação desse material. Sobre essa ação de transcrição das partituras, eu gostaria que o professor André falasse para nós que somos leigos da importância que isso tem. Isso, Ana. Então, para deixar mais claro para o pessoal que está acompanhando a gente, né? Foi um prazer enorme quando você me convidou para fazer essa continuidade do projeto de extensão. Quando eu me deparei com essa coleta, né, etnomusicológica praticamente, né, dos cânticos, eu disse, poxa, um material realmente bastante rico, porque é uma cultura que está se perdendo, né? Acho que você deixa isso bem claro nas suas pesquisas, inclusive no doutorado, porque tanto a cultura do velório tem mudado, né? Inclusive na zona rural, e a oportunidade que tem para se realizar esses cânticos são justamente nesses velórios. Então, as pessoas não estão mais fazendo esses cânticos nesses centros de velório que tem nas grandes cidades e muitas vezes não estão fazendo sequer, inclusive, na própria zona rural, né? Então, nesse sentido, realmente, o aspecto de fazer essa salvaguarda de uma maneira diferente, né, uma vez que se trata de uma oralidade, né, queria que você até falasse um pouquinho mais para as pessoas como é que foi, então, ter esse contato, uma vez que você percebeu que as rezadeiras e os homens também que fazem as rezas, eles não tinham, né, nenhuma noção de música, de leitura de partitura, muitas vezes até analfabeto mesmo de leitura, né? Como é que foi isso, Ana? Isso é interessante perceber que as excelências elas estão no campo da oralidade, né? Poucas pessoas dizem assim, eu anotei alguma coisa, mas esse anotar é muito mais para, como se fosse o gatilho, o puxar pela memória, mas é de ouvido, é aprendido de ouvido. Então, alguns gêneros, como por exemplo, lendas. Lendas são coisas que a gente tem, que são passadas, né, e que ninguém sabe. Primeiro, não sabe quem é o autor, porque é de domínio público. Segundo, que é de ouvido. As pessoas ouvem e reproduzem, né? Então, as excelências estão nesse campo ali, junto do popular, nesse aspecto. Não temos o autor específico, não é aquele senhorzinho tal, não é aquela senhorinha, não. Vai passando e a gente não se confunde e a gente não sabe quem é o autor. E por outro lado, muito forte é a marca da oralidade, né? E isso, a oralidade, os gêneros que são orais, mesmo que eles sejam escritos, eles têm uma natureza diferente. Então, alguns você pode perceber. Para isso, eu vou puxar aqui novamente o slide para a gente poder observar esse traço da oralidade. Podemos observar que nessa excelência que nós passamos, que dizia assim, uma excelência Santa Virgem da Vitória, rezai por esta alma que ela hoje vai embora, vai com dor no coração. Adeus, meu povo todo, adeus, meus irmãos. Duas excelências. Então, vejam que eu vou ter uma repetição. É um bloco, e esse bloco vai ser repetido. Uma excelência, duas excelências, três excelências, quatro excelências, até geralmente chegar em 12, que é a contagem padrão, vamos dizer assim, das excelências. Mas é possível observar que há repetição de palavras também. Então, rezai por essa alma que ela hoje vai embora. Ela vai embora é uma retomada. Então, são aspectos comuns da oralidade, né? E aí,
nas outras, nós vamos observar também essas repetições, tanto de número, né? Quando não se repete uma excelência, mas repete um anjinho, dois anjinhos, né? Um apóstolo, dois apóstolos, um rosário, dois rosários. Então, a repetição vai ser um aspecto que vai desencadear a memória, né? Vai desencadear, padrão mnemônico, como a gente chama. Vou colocar uma segunda, que é a excelência 2, inclusive, na nossa catalogação, para nós observarmos isso. Um apóstolo irmão que ganhou o paraíso, um apóstolo irmão que ganhou o paraíso. Adeus, irmão, até dia de juízo, adeus. Isso, Ana. Só complementando o que você falou, isso. Então, complementando a fala da oralidade, né? Então, a participação, pessoal, quando eu resolvi topar participar do projeto de extensão, foi em fazer as orientações, não só teóricas, como também como fazer as transcrições em partitura para o bolsista Sabino, né? Que ele é aluno da licenciatura em música. Então, eu contribuí bastante nesse aspecto, porque no outro lado da montagem do projeto, a gente percebeu que colocar esses cânticos em partitura facilita muitas outras coisas, inclusive a pesquisa, né? Então, é um pontapé para um outro viés de pesquisa, que não é necessariamente mais tão atrelado para a área de letras, né? Mas sim exatamente na área de etnomusicologia, que fica aqui em aberto e disponível para quem quiser estudar a respeito. Claro, lembrando que a partitura ela não é o meio ideal de uma permanência, né, de uma salvaguarda, porque a partitura, né, ela traz muitos benefícios, né, na questão da leitura, inclusive da análise, mas ela não tem outras coisas, como, por exemplo, essa impostação vocal, essa técnica vocal, que lembra muito, inclusive, o aboio, né, essa forma de cantar, jogando muito para o céu da boca, ficando muito metalizada a voz, né. E, de toda forma, claro, essa coleta que Ana Maria realizou, ela representa muito isso, né, da oralidade e esse repertório, essas repetições, inclusive mais à frente a gente vai mostrar algumas coincidências dentre essas peças, né, que a gente identificou até o momento, né, o projeto ainda está caminhando, né, a gente está terminando as transcrições nesse momento que está sendo gravado o podcast, e que, apesar de tudo isso, né, a gente tem feito, sim, esse trabalho de salvar. Então, esse podcast, por exemplo, é uma forma de divulgação para manter essa cultura viva. Ana, então vamos falar um pouquinho, né, a respeito disso aí, né, como é que se deu os entrevistados, a gente já falou um pouquinho, já tocou, mas aí tem a questão da poesia, né, então vamos conversar um pouquinho agora sobre como é que se deu a análise aí das poesias, dessa letra, né, fica à vontade. Ok, então Germano foi o bolsista encarregado de trabalhar com essa parte de medida dos versos, não é? De sílaba tônica, de ver onde recaía a sílaba tônica e coisa e tal. Nessa excelência que eu passei há pouco, um apóstolo irmão que entrou no paraíso, um apóstolo irmão, até dia de juízo, né? Até o dia do juízo. Aí uma observação já dele que foi interessante. Bem, nessa excelência que acabamos de ouvir, eu pude perceber que tem uma rima interessante, porque a palavra paraíso é escrita com S e juízo com Z. É escrito com Z o juízo, mas o som é o mesmo. Tanto o paraíso como o juízo é o mesmo som, sendo que paraíso é com S e juízo com Z. Portanto, há uma rima aí. Exatamente. E isso não deixa, vamos dizer, a desejar o fato de serem popular, o fato de não ter um autor específico, o fato de não estarem escritas. Elas não, pelo contrário, elas estão lá tendo seus aspectos que fazem lembrar, né?
aspectos que fazem lembrar são justamente, já dissemos dois aqui, um a repetição, o outro a rima, né? Bem, nessa excelência 4, encontramos versos regulares em que todas as linhas a mesma contagem de sílabas poéticas, que é o exemplo dessa excelência 4. Lá vem a barra com a luz do dia, lá vem o anjo para sua guia. Nestes versos, temos 10 sílabas no primeiro verso e 10 sílabas também no segundo verso. A excelência 5 também é regular, pois todos os 10 versos, têm a mesma medida, 7 sílabas poéticas cada um. Mas a rima já não é do tipo AA, mas sim uma rima misturada. Misturada porque ela não obedece um padrão. Aí, um detalhe importante é que nessas excelências nós não encontramos, não houve tendência a verso branco, né? A maioria delas, elas têm rimas, certo? Mesmo quando a gente encontra essas rimas que são misturadas, vamos dizer, céu rimando com gria, rimando não, céu, gria, sombra, né, dia, aí você vai vendo que não tem uma regularidade, mas não deixa de ter alguma rima, tá certo? Antes de falar sobre as sílabas tônicas, eu gostaria de falar sobre a excelência 10 e a 11, porque a gente estava falando que elas a maioria delas tem rima, né? Mas aí, o mais perto de verso branco que a gente teria, né, o verso sem rima, seria essa 10, 11, né, e a 49. Porque não tem no final como é de praxe, mas a gente diz que ela tem, a gente consegue encontrar, consegue perceber uma rima interna. Então, veja, uma excelência, Senhor São Benedito, rezada, bem rezada, pedida, bem pedida. Então, ada, ida, ida. Uma excelência de Senhor São Benedito, ele chorava e soluçava, os anjos se gloriavam. Então, ava, avam, né? São rimas também. E na 49, minha mãe não chore por mim, nem por mim deve chorar. Então, há um joguinho ali entre a repetição da palavra chorar, mim e mim. Ok? E aí, a importância de que se estude a tonicidade das sílabas para que a gente possa trabalhar com metrificação. E o aspecto que se diz assim, não, o trabalho de ritmo, porque o ritmo também vai ser um dos elementos que vai ajudar lá na memorização, tá certo? Mas se diz que o ritmo do poema é diferente do ritmo musical. Aí eu passo a bola para Sabino. Foi falado aí, né, que as coisas elas são diferentes, né, em ambos os campos. Na música a gente tem uma tendência que a sílaba tônica sempre caia no tempo forte. Isso foi assim uma sacada que é uma coisa tão simples que a gente não percebe, né? Aí quando o professor fala, a gente fica, nossa, velho, tava na cara e eu não percebi, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é que, tanto no português, né, no campo de letras, e tanto no campo da música, elas, em alguns momentos, elas são iguais, mas nem sempre. Tá certo? Para a gente falar um pouco de métrica, eu vou explicar os inícios da música, né? Então, eu vou apresentar a diferença entre o início anacrústico e tético. Um exemplo bem popular do que a gente tem de Ana Cruz, né, seria a música Parabéns para Você. Se a gente for observar, né, a gente tem o parabéns, o bens, ele começaria no tempo forte da música, né, que seria, né, no tempo 1. Para ficar um pouco mais simples de entender, é só você pensar que é quando começa um acorde da música, né? Se a gente for tocar a melodia da música, né? Esse bens, ele já cairia no acorde. Parabéns.
que seria justamente a tal da sílaba tônica, né? E um exemplo de início tétrico, que seria o que a gente tem de normal, né? Uma música que já começa no tempo forte, seria o próprio Marcha Saudado, né? Se a gente fosse contar para iniciar, né? Seria 1, 2, marcha, soldado, cabeça de papel. Ele já começa no tempo 1. Então, esse é só para diferenciar, porque nas excelências a gente tem ambos os exemplos, né? Tanto de Ana Cruz quanto de Tédio. Na excelência 6, a gente tem o que seria justamente a Ana Cruz, né? Só para tornar mais visual, a gente percebe que o minha, ele é um Ana Cruz, né? A gente tem essa palavra inteira logo no início, né? Você percebe até que, questão de tamanho, esse minha, ele tá bem menor comparado com as outras, né? E aí a gente tem o restante da partitura que meio que dá essa sensação, né? Que a música, ela começa um pouco incompleta, mas depois ela se estende e fica no que seria o normal, né? Então a gente tem aqui na excelência 6, seria o Minha Mãe, né? No Minha, no Ana Cruz. Minha mãe, a sua bênção, voz. Seria um exemplo mais claro do que seria o Ana Cruz. Eu vou aproveitar até que você está com a ela projetada. Pode deixar ela aí, por favor. Põe ela em tela inteira. Para justamente falar um pouco mais a respeito, porque essa até agora foi a que mais chamou a atenção, não é verdade? Porque ela é em compasso composto, né? Acho que você ia complementar falando disso também, né? Que é diferente das outras, né? O que é que você percebeu sobre ela estar em compasso composto em relação às outras? Essa questão do compasso composto, ela foi, acho que foi um pouco surpreso para mim, né? Porque a gente estava escrevendo, né? E eu, quando eu estava escrevendo, eu percebia, né? Que tinha ali uma coisa binária, né? De ser 1, 2. Só que eu não conseguia meio que sentir essa coisa do compasso composto, né? De ser uma contagem ternária dentro do compasso binário, né? Quando a gente conta, a gente seria, né? Binário, né? 1, 2, mas subdividido em 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, essa coisa do compasso binário foi, assim, uma das surpresas que teve na excelência. Essa, inclusive, é uma excelência que a gente olha, assim, uma transcrição que é muito fora da curva. É verdade, né? Inclusive, me chamou muito a atenção, né? Porque até que tinha como ajustar o ritmo, né? Mas aí tirava a característica dela, né? Para quem entende de música, tá vendo aqui a projeção, a gente tem uma que altera de 4 notas no lugar de 3. Então, ao invés de fazer a leitura minha mãe, a sua bênção, vós queira botar, né? Ela canta acelerando um pouquinho. Isso lembra, inclusive, aquela parte do recitativo, né? Que tem na missa católica, né? Que a gente chama lá no latim antigo do rectotonus, né? Que é a nota de recitativo da missa em latim, né? Inclusive, também, a segunda melodia, como a gente vai ver mais à frente, né, a gente vai ter a segunda estrofe ali fazendo uma melodia bastante peculiar que se repete em outros lugares, né, usando, inclusive, o mixolídio ali. É isso, né? E sobre essa proximidade, Sabino, com músicas da Igreja Católica, o que é que você viu mais aí pra gente? Geralmente, as músicas católicas, elas estão em tons menores, né? E aí, quando eu vim para cá e eu fui dar uma olhada, as excelências, apesar de elas serem bem parecidas, né, na forma de falar, de anjo, de rosário, o tom dela é maior. E aí eu fiquei meio que nessa dualidade, assim, de saber, oxente, mas elas são tão parecidas, mas o tom é diferente, né? Minha mãe, a sua bênção, a voz queira botar. Minha mãe, a sua bênção, voz queira botar. Um anjinho te chama, não pode esperar. Um anjinho te chama, não pode esperar. Não pode esperar por esta despedida. Não pode esperar
por essa despedida. Está chegando a hora da sua partida. Está chegando a hora da sua partida. Bom, a gente veio para a excelência 5, que é para explicar outra coisa que é bem comum nas excelências, que são as síncopes, né? Que é quando a gente tem um prolongamento, né, de uma nota do tempo fraco para o tempo forte. E aqui na excelência 5, a gente tem um exemplo de quase tudo que eu falei até agora, né? A gente tem logo no começo, né, o anacruse, esse tão bonito, esse tão bom, ele tá no anacruse, você percebe que ele tá meio cortadinho. E aí, bem aí no começo ainda, a gente tem esse céu, que tem essa ligadura, que está se prolongando do contratempo, né, do 2, até o tempo 1, do próximo compasso, o que seria a síncope, né, esse prolongamento. Tão bonito é o céu, todo cheio de alegria. Lá não há noite nem sombra, tudo é o claro dia. Lá não há noite nem sombra, tudo é o claro dia. Um anjinho vai me levando lá para o céu de alegria. Lá não há noite nem sono, tudo é o claro dia. Lá não há noite nem sono, tudo é o claro dia. Falando um pouco sobre as células rítmicas que a gente tem nas excelências, é muito comum que a gente tenha as síncopes não, as coxias pontuadas, né? Isso é bem comum, que dá até uma característica para as excelências, né? Se a gente for ver aqui na 53, ou até mesmo na 5, a gente tem aqui, ó, o que seria essa coxia pontuada, né? Que dá uma prolongada a mais no tempo, né? Uma excelência que tem bastante isso é a excelência 53. Eu vou cantar só o rítmico para a gente perceber só essa coisa da coxia pontuada, né? Também é uma excelência anacrústica, né? A gente tem ali, ó, o alegria, né? E o tempo, né? Se a gente fosse solfejar, ela seria mais ou menos assim, ó. Tá, 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 tá. Eu cantei até o segundo compasso da música. Alegria, alegria, quando desse mundo eu for, pois na minha mão eu levo a imagem do Senhor. Do inferno eu não temo, nem dele tenho pavor, pois na minha mão eu levo a imagem do Senhor. É muito comum também que, quando a gente faz uma transcrição, a gente começa a associar com outras músicas que a gente conhece. É a maneira até da gente, músico, se guiar quando está lendo, né? E aí uma música que é bem parecida, e eu acredito que até vendo assim a transcrição a gente consegue perceber isso, que é a própria Mulher Rendeira, né? Também Ana Crusca, começa ali, né? Com o, que seria o Ana Cruz, e continua a música. Se a gente for perceber, é exatamente a mesma divisão, né? Tirando a Ana Cruz, que seria duas cocheias. E aí a Mulher Rendeira iniciaria assim, ó. Tá, 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 tá. Eu só li o primeiro compasso. Então, essa coisa dessa célula rítmica específica, né, da cocheia pontuada, a semicocheia e mais duas cocheias, elas aparecem muito. Eu acredito até que em todas as excelências elas aparecem. Bem, Sabino, é importante essa coisa que você colocou aí de uma composição que lembra uma outra composição, que lembra uma outra, e assim vai. Quando a gente trabalha com gêneros discursivos, ou vamos dizer gêneros textuais, se diz que eles nunca são totalmente novos, que tudo
que você tem hoje tem algum resquício de uma outra coisa. Então, não é nada exatamente inusitado, porque senão isso travaria, vamos dizer, né? Em relação às excelências, eu queria chamar a atenção dessa excelência 5, e para isso eu vou puxar o slide novamente. Observem como que é pronunciado, como que a rezadeira pronunciou o verbo ar. Tão bonito é o céu, todo cheio de alegria. Lá não há noite nem sombra, tudo é o claro dia. Lá não há noite nem sombra, tudo é o claro dia. Um anjinho vai me levando lá para o céu de alegria. Lá não há noite nem sono, tudo é o claro dia. Bem, em relação à excelência 5, eu gostaria que os ouvintes chamassem atenção, prestassem atenção, em que essa rezadeira, ela canta, a dona Julieta, ela canta, colocando uma expressão que não é comum nós ouvirmos hoje. Tão bonito é o céu, todo cheio de alegria. Lá não há noite nem sombra. E isso faz lembrar duas coisas. Primeiro, quem tiver algum contato com língua espanhola, o verbo haver em espanhol, né? Ai. E a outra coisa, quem tem contato com o pessoal de zona rural, mais antigo, não é? Sem contato ali com estudo, dizer alguma coisa do tipo, não há nada a fazer, não há nada a fazer, não há mais alimento para os animais. Então, isso daí tem a ver com a nossa origem, vamos dizer, a origem do português. O nosso português, ele vem, não é, do galego português, ele vem do latim, depois galego português, depois se transforma em português. E esses traços, eles ficaram, e quanto mais zona rural, mais esses traços ficaram. É como se nós tivéssemos aí um detalhe, as excelências são antigas, né? E elas guardam um aspecto da língua. Aí vocês podem até me dizer, mas as excelências, só as excelências? Não, o linguajar do povo no geral. Só que aí, nessas excelências que nós estamos estudando, nós estamos encontrando aspectos que revelam as mudanças que existem na língua, o que é normal acontecer. Mudanças ocorrem na língua o tempo inteiro. E elas flagram esse momento. Na transcrição, eu e a bolsista, na época, não observamos isso, nós corrigimos tudo que tinha para fomos corrigindo, né? Mas na oralidade a gente percebe que foi dito assim. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto que nós encontramos no português brasileiro, nós temos uma tendência a não utilizar o se enclítico, pelo menos não na oralidade. Então, ir-se embora, foi-se embora, é um traço, foi-se embora, ainda é um traço disso, de algo que não está muito comum no linguajar do brasileiro. Né? Então, na escrita ainda se usa, na oralidade as pessoas ali que monitoram um pouco mais usam. Em geral, não. Me dê, me passe, me aguarde. Né? Então, o se, que no português ele é enclítico, ele é no final, ali ele ocorre, né, tem tendência a ocorrer no começo. Mas nas excelências, engraçado, porque aí elas também vão lá marcar, assim como em outras coisas populares a gente também consegue perceber, rezai por esta alma que ela hoje vai-se embora, esse vai-se, né, vai-se embora, né? Então, é um registro de que esse se, ele ocorre aí e que vai modificando com o tempo, né? Foi-se embora, né? Foi-se. Esse foi um aspecto encontrado. Outra coisa que nós encontramos também foi esse, tem um rosário para nele eu rezar, mas Nossa Senhora quando eu lá chegar.
esse mais usado em lugar de um com, né? Ele não tem função de preposição, mas acontece, está aí, está na fala. Então, nós até arriscamos a dizer assim, é uma solução encontrada para não dizer, para não usar o contigo, né? Conosco, convosco, não usa aquele por alguma resistência, mas também não usa o com eu, com tu, né? Então, o mais parece aliviar. Isso aqui fica para os estudantes de letras darem uma olhada, né? Pesquisarem, de repente, se seria isso mesmo. Mas, de fato, ele aparece na fala e está lá nas excelências. Vamos mais alguma coisa aqui? Sim, uma coisa importante, que são as alterações na pretônica, na pronúncia, né, de palavras como, vamos dizer que a palavra fosse excelência, né, excelência, e aí a pronúncia é excelência, embora, a pronúncia é embora, rosário, a pronúncia é rosário, esperar, esperar. Então, esse processo é um processo que a gente chama de harmonização vocálica, e é um processo muito antigo, não é? É um processo que tem a ver, que está com a gente desde a formação lá, desde o momento em que o português passou a ser português galego, deixou de ser latim, já tinha resquícios lá no latim, aí em todas essas fases foi passando. E o português do Brasil conservou isso. Só que o português do Brasil, e o de Portugal também, até o século XIX, mais ou menos, depois eles se afastaram disso e nós continuamos. Mas o Brasil é muito grande e a nossa língua termina que a pronúncia não é homogênea. Então, essa região aqui do Nordeste Petrolina, ela conserva isso, não é? De harmonização vocálica, que é a tendência de substituir o E por I e o O por U. Então, isso nós vimos claramente aqui nas excelências. Outro aspecto também que tem a ver com essa harmonização vocálica, mas aí num outro processo, que a gente encontrou também, foram nos verbos. Então, quando a sílaba tônica é aberta no final, a tendência é abrir a sílaba anterior. Então, chegar, né? Chegar, botar, rezar, esperar, rezai. Então, a pronúncia da pretônica é aberta em função de que lá, para tentar organizar as duas, deixar no mesmo patamar, né? Aberta e aberta. Não houve ocorrência nas excelências de verbos com sílaba tônica fechada, mas seria o caso de escrever. V no final é fechado, então escrever, vender, né? E existem outras palavras também nessa mesma lógica que não tem, que aparentemente não teriam a pretônica, mas mesmo assim são abertas, como boneca, né? Ok? No dicionário Aulete, nós temos um exemplo de pronúncia de alguns verbos aqui, esses assuntos todos são assuntos para se estudar com mais calma. A gente está colocando muito rapidamente, muito aceleradamente isso aqui. Por exemplo, o verbo lavar, pesar, pisar, corar e curar. Ele descreve como pesar com som fechado e corar com som fechado. Nós dessa região não dizemos assim, né? Lavar, pesar, pisar, corar, curar. Então, observem que está muito forte esse aspecto de harmonização vocálica, né, ainda em nossa região. As excelências, elas são um exemplo, um pedacinho, né, disso, um flagra que se dá ali em relação à língua e que demonstra que a gente está perto, né, está muito mais perto do português antigo do que podemos imaginar.
Ana, é verdade. Essa origem ibérica, né, é inegável nessa nossa divulgação, né? E a gente vai refletindo, não tem como fazer a pesquisa dissociada da extensão ao mesmo tempo, né? E para além disso, obviamente, nas transcrições, como o Sabino já começou a falar anteriormente, a gente encontrou muitas outras questões da gramática musical, né? Tanto em construções morfológicas das melodias, quanto harmonias implícitas além dos ritmos, né? Mas isso realmente o que chama a atenção é o fato dessa prática, né? Desse português, dessa forma de falar no dia a dia ainda existir, mesmo cada vez menos, né? Na área rural. Provavelmente não haja apenas essa herança cultural entre as famílias, né? Mas devem haver outras práticas guardadas e mantidas entre eles, né? Muitas vezes de forma desconhecida. E, de fato, só tenho mais uma vez a elogiar a sua coleta, porque mostra que a gente tem muita coisa a se documentar na nossa região e que passa despercebido no nosso dia a dia, não só como extensionistas, mas também como pesquisadores, né? Então, eu acho muito válido essa observação, porque mostra que precisamos fazer essas divulgações, por mais estranho que às vezes o tema pareça, né? Relembrando as pessoas que estão assistindo, a gente está falando aqui de cânticos que são feitos em velórios, né? Bom, sobre essa parte da, da gramática musical, né? O Sabino já mostrou um pouco das excelências 5 e 7 e a 6 também, na catalogação, mas eu vou tomar como exemplo a excelência 5, que a professora também já mostrou bastante, que ela vai mostrar, a peça em si, ela mostra uma característica típica, que é o uso de escala modal, ao invés de escalas maior e menor, como é típico do repertório hoje em dia, seja na Igreja Católica ou nas canções de maneira geral, né? Então, tomando como base, né, para quem entende música, aqui a escala de Mi maior, então a gente tem essa sonoridade aqui, né, da escala maior. Obviamente, é a sonoridade esperada para se construir várias músicas, né? Mas a diferença é que o modo mixolídio, que muita gente inclusive diz que é a escala nordestina, e aqui a gente encontra algo muito mais anterior, inclusive, por exemplo, a Luiz Gonzaga, que é o 7º grau da escala abaixado, né? Então, ao invés, nesse modelo aqui, a gente ter a nota Ré sustenido, a gente vai ter o Ré natural, gerando uma sonoridade, obviamente, um pouquinho diferente, né? Vamos ouvir. Aí, para quem não entende de música, nada de escalas, né? Pode dizer, pô, mas é só uma nota que mudou, mas faz toda a diferença. Vamos ver aqui o exemplo daquele trecho instrumental da Asa Branca, né? O jeito que ela é naturalmente e se a gente fizer a alteração. Então, a Asa Branca, ela soa assim. Ela começa com essa nota alterada, o 7º grau. Se a gente corrigir para a escala maior, a gente não tem a sensação de asa branca, né? Então, vamos ouvir agora. De fato, gera muita diferença, né? Outra canção que chama muita atenção, inclusive pelo formato de arpejo, né, que gera no começo, é a música Baião de Luiz Gonzaga também, onde a gente vai ter aqui, obviamente, colocado no mesmo tom para facilitar a comparação melódica, né? A gente vai ter a nota Ré natural também aparecendo como modo mixolídio, né? E o que é que acontece se a gente converter essa nota para a nota Ré sustenido, o modo maior? Fica outra música. Nem parece a mesma música, né? Então fica aqui essa curiosidade do uso, né, da escala mixolídio em boa parte das excelências, né? A gente percebe aqui na transcrição da partitura da excelência 5.
certo? Com todos os elementos que o Sabino colocou, só reiterando, a gente tem síncopes longas, a gente tem a síncope do samba, que é essa aqui, né? E a síncope que ele falou que é desse tipo aqui, que lembra a célula rítmica do chachado, por exemplo, que é o da mulher rendeira, né? Olhei, mulher rendeira. E aqui a gente tem a célula parecida. Parecida não, igual, só que no fim de uma frase. A excelência 6, que vai totalmente de encontro a isso, né? A gente tem a sonoridade aqui transposta para o mi bemol mixolídio nesse lugar aqui, em detrimento dessa melodia que já soa típica do modo maior. Então, essa sonoridade, ela chamou muita atenção, até pela construção, né? Então, gera um arpejo de acorde diminuto aqui, mas é com base no acorde do primeiro grau, com sétima menor. E que ela aparece na excelência 3 também, né? Em outra tonalidade, mas é interessante a forma como ela é afirmada, porque ela começa em ré bemol maior, com a mesma célula do chachado, né? Mas aquela melodia, ela volta aqui com uma respiração que a gente fez questão de grafar do jeito que ela respira lá, porque ela repete a mesma respiração. Então fica um compasso quebrado aqui, né? Ela faz uma nota mais longa aqui. Vamos ouvir essa segunda frase. Tenho um rosário pra nele eu rezar, mas Nossa Senhora quando eu lá chegar, mas Nossa Senhora quando eu lá chegar. Então, essas aproximações, né, devido à oralidade, o Sabino percebeu outras recorrências também, né? Como eu disse lá no começo, né, é muito comum na música a gente comparar, né, as coisas, até para a gente próprio se guiar, né? E também tem um exemplo da excelência 50 e da 7, que elas têm uma média composta, e também acontece uma coisa interessante, que é quando a música, ela meio que, vou falar de maneira mais simples, ela meio que muda de tom, né? Ela está numa tonalidade menor não, perdão, está numa tonalidade maior, e aí tem uma notinha que muda, que dá a sensação de que a música, ela meio que trocou de tom, né? E a gente conhece como uma menor harmônica, né? Que seria parecido com o mixolídio que o professor explicou, porém não é o sétimo grau diminuído, é o sétimo grau aumentado. E também, como vocês viram, né, uma nota só faz toda a diferença. E a rezar para o rosário de Jesus, ô Maria se alumiava, Maria com uma luz, Maria se alumiava, Maria com uma luz. Lá vem a barra do dia, lá vem a barra do mar, lá do céu vem um anjinho para te acompanhar. Na excelência 3 e na 6, a gente também tem o mesmo exemplo de notas que mudam a nota, né, e meio que muda de tom. E a 53, que foi a que eu mostrei lá um pouco mais anterior, né, que ela tem justamente essa coisa do rítmico ser parecido, né? Então, que é bem parecido com a mulher rendeira, que é um lundu, que o professor explicou também. E por aí vai.
É verdade. Como a gente ainda está terminando as coletas, são 14, né, Ana? Então ainda faltam, acho que 4 ou 5, né? O Sabino está terminando, vou dar uma contribuída, mas vocês vão ter acesso a todo esse material nos repositórios do Instituto Federal, acho que também no link, depende de onde é que você está assistindo esse vídeo, a gente vai deixar isso disponibilizado em arquivos PDF para qualquer um utilizar em estudo, então aprender a cantar, fazer arranjos, né? Desde que conserve a fonte original, que é a transcrição da gente, e a, as rezadeiras, né? Desculpa, as rezadeiras. E aí, Ana, chegando então aqui nos comentários finais, fica com você agora as falas. Exatamente. Agora é perguntar, né, a função dos projetos de extensão é também procurar desenvolver um pouco alguns aspectos para os bolsistas, perguntar como é que eles viram, como é que, Germano, como é que você viu aí, o que é que você sentiu que foi positivo? Bem, foi uma experiência e tanto, né? Eu nunca tinha participado de um projeto desse estilo, mas além de todo o aprendizado, o assunto das sílabas, sobre as sílabas tônicas, as sílabas poéticas, a contagem dos versos, fica também a adequação da apresentação para diversas situações do projeto, né? Bem interessante, bem proveitoso. Assim, eu gostei de ter participado, agradeço imensamente pelo convite, tanto da professora Ana Maria, como o acolhimento do professor André e da proximidade que tivemos, né? Achei legal, super bacana. Quem puder participar de projeto desse estilo, é muito bom, é muito importante. E é isso. Sabino, e você? Sabino foi aluno do primeiro período de música e, antes de falar com o professor André, eu fiquei vagando, né? E aí, no curso de música, eu perguntava assim, alguém aqui sabe fazer partitura? Né? Sem o mínimo conhecimento. E aí, Sabino me disse ali que podia ser que, né, desse certo. Rapaz, foi até bem engraçado. Eu gosto de estar lembrando, porque faltava 2 dias para o Natal. Acho que era quase 11 horas da noite. A professora manda mensagem para mim, falando sobre velório, sobre defuntos, sobre esses negócios. Aí o rapaz, a véspera do Natal vai ser boa. Falando de cemitério de defunto aqui, o negócio vai ser bom. Mas enfim, falando do projeto, eu afirmo com toda certeza que o aluno que eu era antes do projeto e depois é totalmente diferente, né? Eu lembro que no começo, né, eu escrevia partitura, mas era só das minhas músicas, né? Não pensava em escrever nada do tipo. E eu entrei com o pensamento de, não, isso aqui eu sei mais ou menos, né? E aí, toda vez que eu enviava uma partitura ao professor, que o professor corrigia, e tava umas coisas diferentes, eu, rapaz, acho que eu tem muita coisa para me aprender aqui, que eu pensei que eu sabia de alguma coisa e não sabia de nada, e eu, rapaz, véio, não é possível, não. Mas, enfim, foi um aprendizado para a vida toda. Estou aprendendo. Tenho muito o que aprender ainda. Isso é uma área que eu gosto muito, essa coisa de transcrever partitura. E é isso. Pois é, pessoal. Então, chegamos ao final do nosso podcast. Nós esperamos que essa nossa conversa contribua, né, com várias pessoas, possa disseminar, né, esse assunto e que possam surgir pesquisas a partir disso. De fato, o projeto se mostrou muito mais valioso, né? E não é porque a gente está fazendo o projeto, é porque a gente se deparou com um núcleo cultural que está, de fato, carente de uma salvaguarda, de uma sobrevida, e que realmente, se trabalhos como esse, né, de apresentar, de divulgação, a gente vai perder aí melodias que nunca mais podem, de fato, voltar ao repertório devido à oralidade. Então, eu fico muito satisfeito em estar contribuindo com as transcrições,
com as pequenas sementes de sabedoria que a gente vai encontrando aí de gramática musical, de rimas, de métrica, que possa servir como material de base para pesquisadores do Brasil e do mundo, né, terem um material mais sólido, né, para as suas pesquisas. E, de fato, estou muito satisfeito pela participação e contribuição. Ok, imagine, pessoal, a minha satisfação, e aí eu quero agradecer a todos vocês, né, pelo empenho em fazerem parte desse projeto, e assim, esperamos que esse trabalho possa, de fato, ajudar outras pessoas a pesquisarem e a manterem a nossa cultura viva, porque algumas coisas passam e, se não são guardadas, elas não têm como voltarem depois, né? Então, fica aqui o nosso recado e o nosso desejo de que esse material sirva a outras pessoas. Ok, Ana, obrigado, pessoal, prazer enorme, obrigado, Sabino, obrigado, Germano, qualquer coisa, entre em contato conosco no Instituto, né? Se despeça aí, pessoal, tchau, Sabino, tchau, pessoal. Obrigado por assistir o nosso podcast e conte conosco. Valeu, valeu.